Olá, meu nome é Amanda Canhassi, sou fisioterapeuta e consultora clínica da HTM e vou apresentar a vocês o vídeo de treinamento do HiFocus. O HiFocus é a mais alta avançada tecnologia de ultrassom micro e macro focalizado de alta intensidade, HIFU, que possibilita trabalhar com pontos, linha ou várias linhas de ponto de forma não invasiva, permitindo a destruição seletiva, precisa e controlada do tecido cutâneo e adiposo, para tratar as diversas afecções faciais causadas pelo envelhecimento e desordens corporais, como gordura localizada e celulite, contribuindo para o remodelamento e contorno facial e corporal. Principais características: possui como característica um display touchscreen de 15,6 polegadas, com controle total das funções em um menu interativo, com animações para uma melhor visualização, interatividade e intuitividade com o sistema Pro Performance da HTM. Conta com 2 aplicadores exclusivos, facial e corporal, leves e de fácil aplicação. Cartuchos corporais e faciais com opções de profundidades de até 16 mm, entregando resultados mais expressivos em menos tempo. Segurança e eficácia garantida do primeiro ao último disparo. Contador de disparos para melhor controle durante a aplicação. Considerações sobre o HIFU. O ultrassom focalizado de alta intensidade possui em seu transdutor um cristal piezoelétrico específico, fazendo com que o feixe de ultrassom seja emitido no formato de um cone, com concentração de energia em um determinado ponto focal, onde ocorre um aumento rápido na temperatura, resultando em necrose coagulativa dentro do tecido-alvo, sem afetar os tecidos circundantes ou produzir danos colaterais acima ou abaixo da zona atingida pela energia focada. Principais tratamentos: envelhecimento facial e do pescoço, flacidez de pele, estrias, adiposidade localizada e celulite. Efeitos fisiológicos: efeito mecânico ou cavitacional. As oscilações geradas formam microbolhas de ar ou gás no interior dos tecidos e, pela alta intensidade energética gerada no ponto focal, a membrana plasmática do adipócito se rompe, devido ao violento colapso e, consequentemente, implosão das microbolhas. Esse fenômeno que ocorre à implosão é chamado de cavitação instável. Efeito térmico. A alta intensidade energética no ponto focal eleva a temperatura acima de 56 graus Celsius, resultando em necrose por coagulação e morte celular quase imediata, dentro da zona-alvo, na ordem de milímetros, mas sem danos para os tecidos circunvizinhos. Efeito químico. Ocorre pela divisão de macromoléculas e, consequentemente, liberação de radicais livres e destruição dos adipócitos de maneira seletiva. Instalação do equipamento. Conecte o cabo de força no equipamento e na tomada da rede elétrica. Certifique-se que o valor da tensão da rede elétrica encontra-se dentro da faixa de 100 a 240 volts. Conecte os cabos dos aplicadores multilinhas e pontual linear em suas respectivas saídas, localizadas na parte posterior do equipamento. Para conectar, alinhe o guia de orientação do plug ao encaixe do conector e conecte até ouvir um clique. Posicione os suportes dos aplicadores nas laterais do equipamento e rosqueie os parafusos até ficarem bem fixos. Monte o suporte dos cartuchos na parte traseira do equipamento. Para isso, siga os passos a seguir. Encaixe uma arruela de borracha em cada um dos parafusos localizados na parte superior traseira do equipamento. Em seguida, encaixe as abas da base acrílica do suporte, de modo que os rebaixos da base estejam voltados para cima. Encaixe outra arruela de borracha nos parafusos do equipamento para fixação do suporte dos cartuchos. E em seguida rosqueie uma bucha metálica em ambos os parafusos. Coloque as outras 2 buchas. Fixe as buchas rosqueando as travas que as acompanham.
Atente-se para que cada trava contenha uma arruela de borracha no momento em que for rosqueá-las nas buchas, a fim de evitar o surgimento de falhas na base de acrílico. Posicione uma arruela de borracha sobre cada um dos furos remanescentes da base de acrílico. Fixe as buchas rosqueando as travas que as acompanham, de modo que os furos da bucha, arruela e base estejam alinhados. Posicione a tampa de acrílico do suporte sobre as buchas, de modo que seus furos fiquem alinhados. Atente-se para que suas abas estejam posicionadas sobre as buchas internas do conjunto. Fixe as buchas rosqueando as travas remanescentes que as acompanham. Atente-se para que cada trava contenha uma arruela de borracha no momento em que for rosqueá-las nas buchas, a fim de evitar o surgimento de falhas na tampa de acrílico do suporte. Conecte o cartucho desejado no aplicador. Conexão do cartucho multilinhas. Para conectar, realize a conexão do cartucho multilinhas em seu aplicador. Insira-o no aplicador até o final e gire sua trava no sentido anti-horário para garantir seu acoplamento. Conexão do cartucho pontual linear. Para realizar a conexão do cartucho pontual linear em seu aplicador, encaixe-o até ouvir um clique. Modos de tratamento com ultrassom micro ou macro focado. Modo de tratamento pontual. O aplicador pontual realiza uma única linha de disparos de até 25 mm, com vários pontos de coagulação, permitindo programar a distância entre os pontos, pitch em milímetros. Modo de tratamento linear. Na operação no modo de tratamento linear, a distância entre os pontos pitch é desativado, já que o disparo é efetuado em um único traço contínuo de até 25 mm. Esse traço é constituído por mais de 400 micropontos de coagulação térmica. Modo de tratamento multilinhas. A opção de disparos multilinhas entregará múltiplas linhas de disparos em formato de pontos e permite o ajuste do comprimento de disparo em até 25 mm. Além disso, permite programar a distância entre os pontos pitch, a largura em milímetros e a distância entre as linhas. Alarme de disparos. É possível ajustar o número desejado de disparos no alarme de disparos. A cada valor programado, o equipamento emite um aviso sonoro, indicando que o profissional atingiu o número desejado de disparos. Ultrassom microfocado. O Rifle microfocado é uma tecnologia avançada que utiliza ultrassom focalizado para gerar microlesões térmicas controladas na derme papilar, reticular e no SMAS, atingindo profundidades precisas, resultando em uma contração imediata e estimulando a neocolagênese. Essa ação é especialmente eficaz em tecidos com atrofia tissular, como rugas e estrias, pois aumenta a produção de colágeno, melhora a tensão da pele e promove uma firmeza visível, reduzindo significativamente a flacidez e atrofia dérmica de forma duradoura e não invasiva. Aplicador pontual linear.
Com o aplicador pontual linear, conseguimos realizar dois modos, sendo o modo pontual, uma linha de pontos, e o modo linear, uma única linha. Essa linha pode ser composta por mais de 400 micropontos de coagulação térmica. Preparo do paciente. Remova quaisquer objetos metálicos, brincos, pulseiras, anéis e piercings da área de tratamento. O paciente deve estar posicionado confortavelmente, segundo a orientação do profissional. Examine e limpe a área de tratamento com água e sabão neutro, clorexidina alcoólica de 0,5%, clorexidina aquosa ou álcool 70% de uso medicinal. Após a limpeza da pele, aguardar a ação do produto até que o mesmo evapore, de forma a evitar riscos ao paciente. Técnica de aplicação linear e pontual, rejuvenescimento facial. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador linear e pontual na parte posterior do equipamento. Selecione o modo pontual e linear. Selecione tratamento facial. Posicione o paciente em pé ou sentado para realizar a técnica de marcação facial. Utilize o guia pontual e linear e uma caneta dermográfica branca. É preciso respeitar sempre as regiões permitidas de acordo com a avaliação, levando em consideração a indicação e profundidade do cartucho escolhido. Fronte, cartuchos de 1,5 mm ou 2 mm. Infraorbicular, cartuchos de 1,5 mm e 2 mm. Supraorbital e órbita lateral, cartuchos de 1,5 mm ou 2 mm. Terço inferior, cartuchos de 4,5 mm, 3 mm e 1,5 mm. Submento, 4,5 mm, 3 mm e 1,5 mm. Submento com foco em gordura, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm e 1,5 mm. Pescoço, 4,5 mm, 3 mm e 1,5 mm. Nota importante: a escolha do cartucho deve ser baseada na avaliação do paciente, levando em conta as profundidades recomendadas para cada região e as indicações específicas para o caso. Posicione o paciente em posição confortável segundo a orientação profissional. Conecte o cartucho escolhido após a avaliação do paciente. Passe uma camada de gel neutro e acople o transdutor a 90 graus. Se optar por utilizar mais de uma profundidade durante o tratamento, inicie pela mais profunda, depois para a mais superficial. Para tratamento em pontos, escolha o modo pontual. Ajuste o comprimento do disparo em até 25 mm, a distância entre os pontos pitch e a energia em joules de acordo com o objetivo do tratamento. Pressione o botão Iniciar localizado no canto inferior direito. Se optar pelo tratamento em linha, escolha a opção linear. Ajuste o comprimento do disparo em até 25 mm, ajuste a energia em joules de acordo com o objetivo do tratamento. No modo de tratamento linear, a distância entre os pontos pitch é desativada. Pressione o botão Iniciar localizado no canto inferior direito. Para o aplicador pontual e linear, o tratamento pode ser feito de maneira estática ou em arraste.
controle da sensação do paciente deve ser feito verbalmente durante o tratamento, permitindo o melhor controle de eventos adversos. Nota importante: a quantidade de disparos é variável, pois depende de fatores como o tamanho da área a ser tratada, de acordo com a anatomia do paciente, o grau de envelhecimento da pele e a técnica utilizada. Para aplicação pontual, é recomendada uma distância de aproximadamente 2 a 3 milímetros entre os disparos, distribuídos de forma homogênea ao longo da área tratada, garantindo uma entrega uniforme de energia. Já na aplicação dinâmica ou em arraste, a média de disparos para um tratamento completo de rosto e pescoço varia entre 500 a 700, considerando que seja indicado o uso de todas as ponteiras. Ultrassom macrofocado. As ondas ultrassônicas de alta intensidade, usadas no HIFU, atuam nos adipócitos por dois mecanismos principais: apoptose, promovendo a morte celular programada com fragmentação dos adipócitos e remoção pelos macrófagos, e a lipólise, que estimula a ação da lipase, hormônio sensível, LHS, sobre os triglicerídeos, liberando glicerol e ácidos graxos livres. Esses subprodutos são transportados pelo sistema vascular e linfático até o fígado, onde são metabolizados. O glicerol entra nas vias da glicólise e gliconeogênese, enquanto os ácidos graxos sofrem oxidação lipídica. Após o tratamento, as células mortas serão fagocitadas através dos macrófagos, que removem os restos celulares da área tratada. Grande parte dos adipócitos destruídos é eliminada em até 12 semanas, e após 18 semanas, cerca de 95% desses adipócitos totais são reabsorvidos, resultando numa redução global de volume de adiposidade localizada. Técnica de aplicação: ultrassom macrofocado, aplicador linear e pontual para a região corporal. Preparo do paciente. O paciente deve estar posicionado confortavelmente segundo a orientação profissional. Remova quaisquer objetos metálicos da área de tratamento. Examine e limpe a área de tratamento com água e sabão neutro, clorexidina alcoólica de 0,5%, clorexidina aquosa ou álcool 70% de uso medicinal. Após a limpeza da pele, aguardar a ação do produto até que o mesmo evapore, de forma a evitar riscos ao paciente. Técnica de aplicação: modo pontual e linear em externo de coxas. Posicione o paciente em pé para realizar a técnica de marcação corporal. Para protocolos corporais, com propósito de redução de gordura ou celulite, analise a área de queixa do paciente e meça a prega cutânea com um adipômetro. Utilize o guia pontual e linear e uma caneta dermográfica branca, sempre levando em consideração a anatomia da região e evitando regiões ósseas e passagem de nervos e artérias. Para selecionar o cartucho ideal para o tratamento, ele deve ter metade da espessura da prega cutânea. Por exemplo, se a prega cutânea medir 26 mm, o cartucho adequado será o de 13 mm. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador pontual linear na parte posterior do equipamento. Selecione o modo pontual linear. Selecione tratamento corporal. Conecte o cartucho escolhido após a avaliação do paciente. Passe uma camada de gel neutro e acople o transdutor a 90 graus.
Para tratamento em pontos, escolha o modo pontual. Ajuste o comprimento do disparo em até 25 mm, a distância entre os pontos pitch e a energia em joules de acordo com o objetivo do tratamento. Caso opte pelo modo linear, a distância entre os pontos pitch é desativada. Pressione o botão Iniciar localizado no canto inferior direito. Para o aplicador pontual e linear, o tratamento pode ser feito de maneira estática ou em arraste. Aplicador multilinhas. O aplicador multilinhas realiza múltiplas linhas de disparos, cada uma com vários pontos de coagulação. Além disso, é possível programar a distância entre os pontos pitch em milímetros conforme necessário. Esse aplicador é indicado para grandes áreas de aplicação. Preparo do paciente. O paciente deve estar posicionado confortavelmente segundo a orientação profissional. Remova quaisquer objetos metálicos, brincos, pulseiras, anéis e piercings da área de tratamento. Examine e limpe a área de tratamento com água e sabão neutro, clorexidina alcoólica de 0,5%, clorexidina aquosa ou álcool 70% de uso medicinal. Após a limpeza da pele, aguardar a ação do produto até que o mesmo evapore, de forma a evitar riscos ao paciente. Técnica de aplicação multilinhas, região corporal. Posicione o paciente em pé para realizar a técnica de marcação corporal. Para protocolos corporais, com propósito de redução de gordura, analise a área de queixa do paciente e meça a prega cutânea com um adipômetro. Utilize o guia multilinhas e uma caneta dermográfica branca para marcar os pontos conforme indicado pelos furinhos. Em seguida, una os pontos utilizando o guia como uma régua, sempre levando em consideração a anatomia da região e evitando regiões ósseas e próximas à passagem de nervos. Para selecionar o cartucho ideal para o tratamento, ele deve ter metade da espessura da prega cutânea. Por exemplo, se a prega cutânea medir 26 mm, o cartucho adequado será o de 13 mm. Ligue o equipamento. Conecte o aplicador multilinhas na parte posterior do equipamento. Selecione o modo multilinhas. Selecione tratamento corporal. Conecte o cartucho escolhido após a avaliação do paciente. Passe uma camada de gel neutro e acople o transdutor a 90 graus. Ao selecionar o aplicador multilinhas, ajuste o comprimento do disparo em até 25 mm, a distância entre os pontos pitch, a largura em milímetros e a distância entre as linhas. Ajuste a energia em joules de acordo com o objetivo do tratamento. Pressione o botão Iniciar localizado no canto inferior direito. Ao utilizar o aplicador multilinhas, a aplicação é realizada de forma estacionária por toda a área de aplicação. A ordem de aplicação dos cartuchos deve ser do mais profundo para o mais superficial, finalizando com ponteira de 4,5 pontual e linear.
Notas importantes. Após o uso com aplicador multilinhas, deve-se utilizar o aplicador de 4,5 mm pontual e linear na mesma área. O aplicador multilinhas de 8 mm, 10 mm, 13 mm e 16 mm foi pensado exclusivamente para aplicações corporais em tratamentos de gordura localizada ou celulite. O aplicador de 6 mm pode ser utilizado tanto em aplicações corporais como em região de submento, papada com foco em gordura, desde que tenha prega adiposa mínima de 12 mm. A quantidade de disparos é variável, pois depende de fatores como o tamanho da área a ser tratada, de acordo com a anatomia do paciente, e quantos cartuchos podem ser utilizados na região. A ordem de aplicação dos cartuchos deve ser do mais profundo para o mais superficial, finalizando com a ponteira de 4,5 mm pontual e linear. Informações importantes. Acesse conteúdos exclusivos na palma da sua mão. Baixe o app HTM Match, disponível para Android e iOS. Para mais informações, acesse nosso site www.htmeletronica.com.br e siga nossas redes sociais. Nós da HTM trabalhamos com o propósito de desenvolver soluções inovadoras para o bem-estar com visão humanizada, inspirando pessoas a alcançar sonhos e prosperarem.